Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso videocast Rural Informações Bichinho. Noite de lua cheia aqui no distrito de Vitoriano Veloso, mais conhecido como Bichinho, Minas Gerais. Aqui quem fala é João Sanson, mestrando em Sociologia e Antropologia e PhD em Psicodelia. Eu sou a Alex, eu tô no ensino médio, curto rock and roll e só os melhores do funk. Sou jornalista bichiense, enquanto sento aqui e observo as vacas pastando. Sou gótica, semigótica, e curto muito me questionar sobre o que é arte? Também poderíamos pensar qual a diferença entre a arte e a não arte. Acompanhemos agora este debate que é curioso e, como diria Chorão da banda Charlie Brown Jr., é tipo um filme de Spike Lee. Verdadeiro, complicado, mal-humorado e violento. Ou complicada e perfeitinha. Letícia e eu somos primos e vizinhos e um belo dia ela me chega com a seguinte questão. Punk é arte? Obviamente respondi que sim. Quando ela naturalmente perguntou por quê? Começamos um debate que jamais se encerraria naquele dia. A base dos meus argumentos no primeiro dia da discussão contornavam o texto de Howard Becker, de 1977, chamado Mundos Artísticos e Tipos Sociais, onde, a grosso modo, o autor propõe uma abordagem da arte que considere toda a rede de agentes e relações envolvidas na produção de objetos e eventos artísticos, e não só no chamado produto final. Assim, o funk poderia ser enquadrado enquanto um circuito artístico inserido no mundo artístico musical, que envolve tanto MCs, DJs, o público, comerciantes e não tão identificáveis no momento da performance, como fabricantes de instrumentos, aparelhos amplificadores ou os responsáveis por desenvolver o projeto desses aparelhos, ou softwares usados na mixagem e na masterização do som. Além dessa percepção da arte como um circuito e não como algo estética proposta por Howard Becker, eu trouxe também para nossa pequena discussão, que durou algumas 6, 7, 9 horas. Uma perspectiva de Alfred Gell, no artigo A Rede de Vogel, Armadilhas como Obra de Arte e Obra de Arte como Armadilhas, de 1996, onde novamente, a grosso modo, na minha humilde análise, o autor propõe que existem ao menos 3 vertentes teóricas que tentam responder à pergunta do que distinguiria um objeto que é considerado uma obra de arte e outro que é um mero artefato. Um debate, contanto, também teórico da época e filósofo da estética, e todos pensando nesse mesmo movimento do mundo artístico pós-duchampniano, quando um cara pegou um urinol, e assinou. Urinol? Um urinol, Letícia. Pois então, uma primeira vertente interpretativa. O que distinguiria um artefato de uma obra de arte seria o fato de as obras de arte serem esteticamente superiores aos artefatos, devido à intencionalidade do artista manifestada por meio do apelo visual ou da beleza, que o autor considera analiticamente desinteressante, mas que, segundo esta, o funk também poderia ser analisado como uma arte porque é foda pra caralho. A segunda, chamada de teoria interpretativa, que ao invés de analisar qualidades externas das obras de arte, propõe que o que as legitima enquanto tal é a possibilidade de serem interpretadas segundo um sistema de ideias, fundamentadas numa tradição artística estabelecida ao longo da história daquela cultura. Nesse sentido, o movimento do funk poderia ser considerado como algo artístico porque tem sua origem histórica nos bailes das favelas cariocas e hoje é disseminado pelo mainstream da indústria musical brasileira e mundialmente conhecido e consumido. Também haveria uma terceira vertente teórica chamada de institucional, que seria uma vertente da teoria interpretativa. Essa não depende da conexão histórica entre as interpretações daquele objeto artístico. Ou seja, uma obra pode passar a ser interpretada como artística desde que em um determinado momento um mundo artístico a faça circular enquanto arte. Então ela passa a ser.
A gente pode pensar, por exemplo, o fato de que o funk, assim como o rap, o samba, o chorinho, a capoeira e continua por aí afora, todos foram considerados como chulos, marginais e promíscuos, e depois passaram a ocupar a maior importância na indústria cultural de sua época. Sendo que, no teu momento de ruptura ou transição, esses gêneros musicais foram e são, ao mesmo tempo, o que mais é consumido e o que mais é marginalizado. É som de preto, de favelado. Mas quando toca, ninguém fica parado. E além do mais, o que é proibido é mais gostoso. Gel, ou Gel, propõe ainda, baseado na ideia da rede de Vogel, onde uma rede de pesca Zand foi exposta junto a outras obras de arte numa exposição, uma quarta vertente interpretativa, fazendo uma alusão entre as armadilhas e as obras de arte. Para ele, o que define algo como artístico seria a relação que se estabelece no momento do encontro do público com a obra, entre a intencionalidade de quem a fez e os parâmetros interpretativos de quem a está encontrando. Ou seja, a mesma coisa pode ser um artefato, como uma rede de pesca Zand, e uma obra de arte, quando exposta numa galeria. Assim, o funk poderia ser enquadrado como arte a partir do momento que captura a atenção de um público e passa a circular nos espaços artísticos. Mas, como já disse, não como uma coisa e depois a outra. O funk é, ao mesmo tempo, o estilo mais tocado e o mais marginalizado. E é interpretado dessas e de muitas outras formas. Mas, independente disso, toca no baile da Nova Holanda e nos apartamentos do Leblon. Essa questão atravessou toda a minha trajetória no curso de Antropologia da Estética. E, diferente de mim, Letícia foi por outra via. Ela quis saber o que os bichinhenses achavam que era arte. Sim, o pessoal deste lugarzinho curioso, maravilhoso e interessante. Diga aí, Letícia, o que você fez e como tudo isso começou? Tá, peraí. Deixa eu me preparar que agora eu vou ser bem característica. Então, João, eu resolvi criar uma caixinha de perguntas no Instagram. É a pós-modernidade, é o que todo mundo tem que fazer, né, Letícia? E aí foi o jeito mais líquido de eu construir os meus pensamentos e chegar em um consenso, que na verdade consenso, caramba, as pessoas só se dividiram mais entre vanglorizarem o funk por ser bom e animado e uhul, e ser uma bosta porque é uma bosta. E aí ficou dividido nessa entre o gosto pessoal das pessoas e qual seria o fundamento delas. Eu quis levar mais a fundo, entrevistando as pessoas em um documentário aqui do Bichinho. Pequeno Grande Bichinho com 900 habitantes. E aí eu resolvi entrevistar justamente essas pessoas que vivem aqui sem ter muito contato com essa nova ideia de arte que tem surgido. E por incrível que pareça, as pessoas têm uma ideia muito diferente do que a gente esperava. E muito pós-moderna, Letícia, digamos de passagem. Muito pós-moderna. Inclusive, eu acho que você precisa aprender a fazer um fuxico artesanal. O fuxico, você tem que fazer o fuxico, franzir ele na mão, fazer o crochê na mão para ele ser artesanal. Senão ele não é artesanal. O crochê que você faz na máquina, ele não é um artesão, não é. Teve um cara que ele pegou um urinol e ele pegou e assinou e disse que aquilo ali tinha sido a arte dele. Você acha que é uma arte? Eles podem até achar que é, mas não é, porque põe bem não sei pra você ver. Eu vou fazer essa mesa aqui, você vai aí e põe seu nome? Então eu venero muito a tia do fuxico, porque pra mim isso foi maravilhoso. Isso tá ligado à ideia de artesania da arte e resolve essa coisa da diferença entre o artefato e o artesanato. Porque o fuxico é ao mesmo tempo um artefato que precisa ser artesanalmente feito e também uma obra de arte que é dotada da intencionalidade do artista e que captura a sua presa naquelas belíssimas almofadas, digamos de passagem. Através dessas entrevistas, eu mudei bastante de ideia, porque inicialmente eu achava que o funk não era uma arte por toda essa vulgarização, sexualização do corpo da mulher, enfim. E aí, depois dessa conversa, na verdade, eu percebi que pro funk entrar nesse conceito de arte, ele não necessariamente precisa ser uma coisa que agrada, ou então que vá ser bonito e... Enfim, foi exatamente nesse ponto que eu mudei de ideia. Porque foi aí que eu percebi que o meu gosto pessoal não podia interferir no julgamento que eu ia fazer em relação ao funk. Porque se pra mim, tanto faz se é uma bosta ou é bonito, ele vai entrar numa
certa categoria de arte por um processo que ele vai passar, que foi o que o João falou aí, entendeu? Parte que não me interessa. Tô brincando. Mentira, tô brincando não. Tá brincando? É um entrelugar. Sim. E aí, sabe? Calma aí, velho. Tá, ficou ótimo, viu, assim. Encerrando nosso videocast Rural Informações Bichinho. Primeiramente, uma boa noite ou bom dia pra você que Está tá assistindo aí. durante o dia. De repente está assistindo num veículo em movimento. De repente você está assistindo numa cidade muito urbanizada. De repente você vai assistir isso no dia do fim do mundo e não saberá que será o fim do mundo. De repente você vai assistir no dia que você vai descobrir que você não passou no seu mestrado. Um beijo para todos vocês.